bom dia, bom dia! Gente, eu tô atrasada aqui, mas é porque eu tô entrando e o Instagram tá travando. Gente, bom dia, muito bom dia! Faça desse dia um excelente dia. Faça desse dia um dia maravilhoso, um dia extraordinário. Quem faz o seu dia ser bom é você. Seja bem-vinda à nossa 16ª live. Essa é a live de número 16 sobre fé e atitude. Então, se você perdeu as lives anteriores, assiste lá no meu canal do YouTube, Débora Paz. O link, do meu canal tá aqui na minha bio. Gente, eu já falei sobre várias coisas aqui. Eu já falei sobre a nossa atitude, fiz uma comparação com o voo de atitude. Eu já falei sobre a atitude determina a nossa altitude, até onde nós vamos chegar. Já falei aqui sobre a nossa atitude, o que forma nossas atitudes, Quais são o que influenciam as nossas atitudes. Já falei aqui sobre várias coisas. Já falei sobre como nós podemos melhorar os passo a passo, de como nós podemos mudar, transformar as nossas atitudes. Então, se você não assistiu às lives anteriores, assiste lá no meu canal do YouTube, tá bom? E hoje é a live de número 16. E hoje eu quero trazer para você aqui, ontem eu estava lendo Gálatas 5. Eu tô lendo um livro muito legal. E nesse livro tinha uma tarefa que era ler Gálatas 5, E trazer dali tirar os aprendizados, as lições. E assim, essa leitura foi tão legal, eu já li Gálatas 5 diversas vezes, mas ontem eu li de uma forma diferente e eu quero compartilhar com você a respeito das nossas atitudes segundo Gálatas 5. Então, se você quiser acompanhar aí, pega sua Bíblia, que a gente vai ler alguns trechos aqui, alguns versículos aqui, tá? E a primeira coisa que eu quero trazer aqui nessa live de hoje é que nós fomos chamados para a liberdade, Nós não fomos chamados para sermos aprisionados, para estarmos presos. E essa prisão, às vezes, ela é uma prisão da mentalidade, Às vezes é uma prisão mental, às vezes é uma prisão a regras que foram colocadas para nós. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso aqui. Eu falei sobre ser criado com muitas regras, Eu fui criada com muitas regras, eu sou filha de militar, então eu estudei em colégio militar, então eu fui criada dentro de muitas regras. E muitas vezes a gente está preso, nós somos escravos das regras. E a Bíblia fala aqui em Gálatas 5:1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E que nós devemos permanecer firmes e não nos submetermos novamente a um jugo de escravidão. Então, o que eu trouxe aqui para a minha vida, Que é exatamente essa questão. Muitas vezes nós estamos presos a um jugo de escravidão que não foi Cristo que colocou sobre nós, que não foi Deus que colocou sobre nós, mas nós estamos presos a um jugo de escravidão das regras que nós fomos criados, das crenças que foram colocadas para nós, que foram passadas, para nós, e muitas vezes a gente vive debaixo daquele jugo de escravidão. Só que Cristo nos chamou para a liberdade. Cristo, ele veio para nos trazer vida em abundância, e essa vida em abundância, ela passa por essa liberdade. Mas aí algumas pessoas vão dizer assim: Débora, mas que tipo de liberdade? A gente já vive livre, Quando eu falo de liberdade, eu não estou falando de libertinagem, que é uma coisa diferente. A libertinagem você pode fazer tudo, você é livre, Então você faz tudo, é o seu corpo, suas regras, o mundo, E as suas regras, você coloca as regras para o mundo. Mas na verdade, a liberdade aqui é porque a gente tem que pensar na lei, Por que Deus criou a lei?
Por que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés? Exatamente por conta da libertinagem e não da liberdade. Foi por conta da libertinagem que houve o primeiro homicídio, né? Quer dizer, o homem ele se sentia livre a ponto de tirar a vida do outro. E isso não é liberdade, isso é a libertinagem. Então, Deus criou ali, colocou nos 10 mandamentos, não matarás, por quê? Porque o homem ele era capaz de matar. Então Deus criou uma lei, Deus criou uma regra para que o homem não matasse. Mas quando a gente fala de viver em liberdade, a gente está falando de viver debaixo de princípios e não debaixo de uma regra. E qual é o princípio que está por trás do não matarás? É a preservação da vida. Então, quando Deus falou ali assim, ó, o homem não deve cobiçar a mulher do seu próximo. Por quê? Porque Deus já via o intento do coração do homem, né, do ser humano, de quê? De viver o adultério, né? Ele tem a mulher dele, mas ele está olhando a mulher do próximo. Então, Deus criou a regra, né, de não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Por quê? Por causa de um princípio que está por trás ali, que é o quê? A preservação da família. Então a gente precisa entender isso. E quando aqui está falando que Cristo veio para nos libertar, ele veio para nos tirar dessas regras. Ele veio não para eliminar as regras, mas para nos libertar mesmo, para que a gente não precisa viver debaixo de regras e sim andar em liberdade debaixo de princípios. Então, quando você anda debaixo dos princípios, você automaticamente não precisa das regras. Deu para entender isso? Porque quando você está debaixo do princípio, você está em liberdade. Quando você está debaixo de regras, você está em escravidão. Você se torna escravo das regras. Então, a gente precisa ter isso em mente. Qual é o princípio que está por trás desse mandamento? O que está por trás disso aqui? É interessante a gente observar isso, porque o intuito da gente entender o princípio é exatamente a gente viver em liberdade. Então, quando Cristo veio, ele veio para nos mostrar o quê? O princípio. E ele fala do amor ao próximo, que é um princípio. Eu só posso... Aí ele fala assim, ó, ama seu próximo como você ama a si mesmo. Então, qual é o princípio aqui? É o princípio do amor, né? É a liberdade de amar o outro. Então, a gente precisa estar muito atento a isso aqui, para a gente não viver simplesmente debaixo de um jugo de escravidão. Porque foi para isso que Cristo veio, para nos tirar debaixo desse jugo de escravidão. Um pouquinho mais na frente, em Gálatas 5 ainda, fala assim, ó: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mais uma vez está falando, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui, o que eu trouxe, assim, o que eu tirei daqui para minha vida, né? Exatamente isso que a gente estava falando. Muitas vezes as pessoas usam a liberdade, eu sou livre, para viver a libertinagem, que é o quê? É dar ocasião à vontade da carne, né? É você achar que você pode fazer tudo que você... já que eu sou livre, já que eu não vivo debaixo de regras, então eu posso fazer tudo. Só que não é por aí, né? A gente precisa o quê? Servir, usar a nossa liberdade para servir uns aos outros. Usar a nossa liberdade para amar uns aos outros. E esse amar uns aos outros é eu olhar para o outro e olhar achar uma forma de beneficiá-lo. Então, nós somos chamados para a liberdade em amor. Nós somos chamados para a liberdade de amar. E amar o outro como eu amo a mim mesma. Então, se eu me amo,
eu vou preservar o meu corpo. Se eu me amo, eu vou cuidar do meu corpo. Se eu me amo, eu vou usar o meu corpo para a glória de Deus, né? Então, assim, isso é o amor ao outro, primeiro se manifesta através de mim, ao meu amor próprio. Então, aqui ele está falando exatamente isso, que nós não fomos chamados para a liberdade para dar ocasião, né? Para dar, para fazer as vontades da nossa carne. E um pouquinho mais na frente aqui, ele fala uma coisa muito interessante, que o nosso corpo, a nossa carne e o nosso espírito, eles são opostos, né? O que a gente tem de desejo no nosso espírito é totalmente oposto ao desejo da nossa carne. E o desejo que a gente tem na nossa carne é totalmente oposto ao desejo do nosso espírito. Então, nós fomos colocados em liberdade por Cristo, para que nós possamos viver a liberdade no espírito. O nosso espírito é livre, né? Porém, o nosso corpo, a gente não pode dar a liberdade do nosso corpo de fazer tudo o que ele quer. Se você assistiu a live de ontem eu falei aqui sobre algumas coisas que falei sobre um programa que eu estou participando. E falei sobre algumas coisas que a gente faz dentro desse programa. Falei sobre o banho frio, né? Falei sobre o jejum. E aí, o que acontece? Muitas pessoas devem ter perguntado assim, meu Deus, que coisa mais louca, né? Pra que isso? É exatamente o que? Eu estou fazendo com que o meu corpo, as vontades, os desejos do meu corpo... Gente, o desejo do meu corpo é o quê? Dormir até tarde. O desejo do meu corpo é o banhozinho de água quente para relaxar. Claro, é uma delícia, né? Quem nunca ficou meia hora no chuveiro, né? Você vai lavar o cabelo, você fica meia hora embaixo daquele chuveiro, relaxando na água quente. O desejo do meu corpo é comer tudo, né? Me entupir de açúcar, que é uma delícia, né? Me entupir de chocolate. Só que, enquanto eu estou alimentando o meu corpo, eu estou colocando o meu espírito em escravidão. Por quê? Porque o meu espírito, ele não tem liberdade se o meu corpo tem toda a liberdade. Deu para entender? Se eu coloco o meu corpo totalmente livre, totalmente no comando da minha vida, né? Meu corpo que comanda a minha vida, simplesmente o meu espírito, ele vai ser aprisionado, ele vai entrar debaixo de um jugo de escravidão. O meu espírito, a minha alma vai passar a ser escravo do meu corpo. E não é por aí, né? Então, tem que ser o contrário. O meu espírito, ele é livre, a minha alma é livre para governar sobre o meu corpo. Então, o meu corpo, a minha carne, os desejos da minha carne e do meu corpo, eles estão submetidos à minha alma e ao meu espírito. Então, aqui a gente está vendo o quê? Que a gente deve viver pelo Espírito. Ele fala lá no versículo 16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, né? Então, a gente precisa ter em mente exatamente isso aqui. O nosso espírito e a nossa carne, eles têm desejos opostos. O nosso espírito e a nossa carne, os desejos deles são opostos. O meu espírito quer as coisas do alto, o meu espírito quer a liberdade em Cristo, o meu espírito quer a liberdade para me amar, para amar o meu próximo como eu me amo. Só que a minha carne não, a minha carne ela quer tudo diferente. A minha carne ela quer se apegar a tudo que está aqui na terra, a minha carne ela quer simplesmente viver, usufruir o que tem aqui. Ela só quer pensar em si mesma, né? Se tá bom para você, tá tudo bem. Isso, na verdade, é o quê? É a guerra, né? Do meu corpo e do meu espírito. Então, aquele que eu alimento mais é o que vai vencer essa guerra. Aquele que eu dou mais força, que eu dou mais poder para ele, é quem vai vencer essa guerra. Então, se eu dou muito poder para o meu corpo, eu coloco o meu espírito em escravidão. Meu corpo está livre. Aí a libertinagem,
né? Isso é a libertinagem, porque o meu corpo ele não se submete a nada nem a ninguém. Ele simplesmente quer viver o que ele acha que é liberdade. Mas o meu espírito é aprisionado. Quando na verdade a gente tem que viver com o espírito em liberdade e o nosso corpo ele vai ser livre quando ele se submeter ao comando, quando ele se submeter ao domínio do espírito, ao domínio do meu espírito que está submetido ao Espírito Santo de Deus. E ao domínio da minha alma, que está submetida ao meu espírito e que automaticamente está submetida ao Espírito de Deus. Então a gente precisa ter em mente de que foi para a liberdade, essa liberdade de escolha, essa liberdade de se submeter ao Espírito Santo que nós fomos chamados. E isso é no espírito, essa liberdade é no espírito, ok? E um pouquinho mais na frente ele fala assim, ó. Aqui, ó. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que não fazem o que desejam. Tem até um outro texto onde Paulo fala assim, o que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, é isso que eu faço. Ali fica muito claro essa guerra, esse conflito entre o nosso espírito e o nosso corpo. Por quê? Porque o que eu quero, eu não faço. Ou seja, ele está dizendo ali que o que ele quer no espírito dele, ele não consegue fazer. O que a alma dele deseja, ele não consegue fazer. Por quê? Porque a carne está no comando. E aí ele fala, mas o que eu não quero, isso eu faço. Quer dizer, o que eu não quero, o que o meu espírito não quer, o que eu não desejo fazer, eu não desejo fazer o mal, eu não desejo ter uma atitude ruim, mas eu acabo tendo essa atitude ruim, eu acabo fazendo aquilo que eu não desejo. Por quê? Porque o meu corpo está no comando. Então ali, ó, é o conflito do espírito e da carne. E lembra que quem você alimenta mais é quem vai comandar. Então a gente precisa ter isso aqui em mente. Quem eu estou alimentando? Eu estou alimentando o meu espírito e a minha alma, ou eu estou alimentando simplesmente o meu corpo, né? E aí aqui ele vai um pouquinho mais na frente, aqui no 19, em Gálatas 5:19, ele vai falar aqui, ó, a partir do 19 até o 21. As obras da carne, elas são manifestas da seguinte forma. Aqui é onde entram as nossas atitudes, né? Por isso eu trouxe esse texto hoje, porque são as nossas atitudes que vão se manifestar aqui. E que atitudes você tem manifestado? Aí você, através dessa listinha, você vai identificar. Você tem manifestado as obras da carne ou as obras do Espírito? Os frutos do Espírito. Vamos lá? Vamos ver quais são as obras da carne? Imoralidade sexual. Onde que está a imoralidade sexual? Ela está no espírito, ela está na alma ou ela está no corpo? Ela está no corpo, né? Então aqui, ó, tá mostrando que o corpo está comandando. O corpo está no comando. Então, a imoralidade sexual é uma manifestação do comando do seu corpo, é uma manifestação da carne. Impureza. Libertinagem, olha aqui, a libertinagem aparecendo aqui. Então aqui tá mostrando o quê? Que o seu corpo, ele tá no comando. Ele que tá comandando a sua mente, ele que tá comandando o seu espírito. Eu vim aqui pegar o que é libertinagem, pra gente ter aqui um conceito, tá? Ó, irreverência em relação a crenças oficialmente aceitas no que diz respeito à religião e às suas práticas ritualísticas. Isso aqui é libertinagem. Aí tem outra aqui, ó. Licenciosidade de costume, conduta de pessoa que se entrega imoderadamente a prazeres sexuais, à prática do libertino. Aí aqui, libertino refere-se aos pensadores... Calma aí. Deixa eu ir mais aqui para baixo, aqui, calma aí. Ó, desculpa, é porque o libertino apareceu aqui, mas não tem o
o que é o libertino. Mas vamos aqui mais embaixo, aqui fala assim, ó. Que são palavras sinônimas de libertinagem. Indecência, depravação, sem vergonhez. A palavra tá aqui, gente, é sem vergonhez, tá? Então, aqui a gente tá vendo o quê? Uma manifestação da obra da carne, né? O nosso corpo, ele quer a libertinagem, ele quer viver essa indecência, ele quer viver essa depravação, né? Porque a nossa carne, ela tá o tempo inteiro ali na luta contra o nosso espírito. Então a gente precisa ter atenção aqui, ó. Quem está no comando da nossa vida? Que é a atitude. É a nossa atitude em relação ao nosso corpo. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. As facções são as divisões, né? Inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Então, isso aqui são as obras da nossa carne. E ele fala aqui, ó, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui a gente está vendo o quê? Que muitas, lá, né, quando ele estava escrevendo aos Gálatas, muitas pessoas estavam aproveitando a liberdade que Cristo nos deu para viver isso aqui, para dar lugar às obras da carne. Quando, na verdade, nós precisamos dar lugar aos frutos do Espírito. E aí ele vem mais um pouquinho na frente falando, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e a última aqui, domínio próprio. Domínio próprio. Onde estão esses frutos do Espírito? Eles estão presentes no Espírito. Deu para perceber que os frutos do Espírito e as obras da carne, elas são totalmente opostas? Porque uma pessoa que ama, ela se ama, ela ama o próximo, ela se respeita, ela respeita o próximo. Então a gente percebe aqui, uma pessoa que é alegre, né? Ela não vai dar, como é que eu vou dizer? Não vai dar espaço para brigas, para divisões, né? Para ira. Por quê? Porque são sentimentos opostos, são atitudes opostas. Uma pessoa que tem paz, ela não vai odiar outra pessoa, né? Ela não vai ser aquela pessoa que vai gerar discórdia, porque na verdade ela tem paz. Uma pessoa que tem paciência, ela não vai gerar confusão no ambiente, ela não vai gerar divisão no ambiente. Por quê? Porque são coisas opostas. Então a gente consegue enxergar aqui que tudo que é do nosso corpo é oposto ao que é do nosso espírito. E daí vem essa questão do conflito, né? Uma pessoa que é amável, ela não precisa ter ciúmes, né? Uma pessoa que é fiel, ela não precisa ter ciúmes, ela não precisa ter ódio. Uma pessoa que é boa, ela não tem raiva. Então são sentimentos e são atitudes opostas. O nosso corpo e o nosso espírito, eles estão em conflito. E aí quando a gente fala que nós somos chamados para a liberdade, é porque nós somos chamados para a liberdade em espírito. E nós precisamos fazer com que o nosso corpo esteja submetido ao nosso espírito. Nós precisamos fazer com que o nosso corpo nos obedeça. Imagina só, você levanta e você fala assim, hoje eu quero ir caminhar no parque, né? Você tá pensando lá, hoje eu quero ir caminhar no parque. Aí seu corpo vai dizer assim, de jeito nenhum, você não vai caminhar no parque não, você vai ficar deitado na cama hoje. Então, olha aí, você tem um desejo, mas não é aquilo que você faz. Por quê? Porque o seu corpo está comandando. E aí você fica lá deitado na cama. Então, quem está comandando a sua vida? Isso aqui, gente, é muito importante.
A nossa atitude. Quando a gente estiver diante de uma atitude ruim, a gente precisa se perguntar: quem está no comando da minha vida? Quem está comandando a minha vida agora? Sou eu, é o meu corpo ou é a minha alma e o meu espírito? Porque se for o seu corpo, você vai ter uma atitude ruim. A gente está vendo aqui as obras da carne, as obras do corpo. Elas não são boas, elas são ruins. E tem mais. As obras da carne, aqui tem uma advertência, que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Então a gente precisa estar atento a isso aqui. Quem está no comando? Quem está comandando nesse momento a minha atitude? É o meu corpo ou é o meu espírito e a minha alma? Então, sempre que você estiver diante de uma atitude ruim, se questione. Olhe e fala assim: opa, calma aí, isso aqui é uma atitude do meu corpo, é uma atitude da minha carne, é uma atitude do meu cérebro, é o meu cérebro querendo comandar o meu corpo, é o meu cérebro querendo comandar a minha vida. E aí você vai colocar o seu cérebro e o seu corpo no lugar onde ele tem que estar, que é o quê? É debaixo do comando do seu espírito, é debaixo do comando da sua alma. Então, aqui a gente vê as atitudes do corpo e as atitudes do espírito. Vamos ler mais uma vez aqui as atitudes do espírito? O fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio, ele é algo que é essencial, é fundamental para a nossa vida. É o domínio próprio que vai me fazer enxergar quando eu não estiver agindo debaixo do fruto do Espírito. O domínio próprio é que vai me frear no momento que eu estiver agindo dentro de uma obra da carne. É o domínio próprio que vai falar assim: opa, calma, isso aqui é obra da carne, eu vou parar com isso aqui. É o domínio próprio que vai me dizer: não, isso aqui não tá certo. É o domínio próprio que vai me direcionar o caminho. Então hoje eu quero trazer isso aqui para você, porque ontem quando eu li, eu entendi, eu falei: uau, aqui são as nossas atitudes conflitantes. Aqui são as nossas atitudes boas, aqui são as nossas atitudes ruins, aqui é o conflito do bem e do mal, aqui é o conflito do meu espírito que é bom e da minha carne que é ruim. A minha carne que pende para as coisas ruins, né? Então a gente precisa olhar para dentro de nós, a gente precisa questionar a nós mesmos em que momento aquela minha atitude ela é fruto do meu espírito e em que momento aquela minha atitude é simplesmente um desejo da minha carne. E isso é liberdade, é você saber, é você falar assim: opa, calma aí, eu não dei essa liberdade para o meu corpo. Quem está no comando é o meu espírito é livre, mas o meu corpo ele está submetido ao meu espírito. E um pouquinho mais na frente, o texto fala assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Ou seja, o seu corpo, ele foi crucificado com Cristo, né? Cristo, quando foi crucificado ali na cruz, ele levou o meu corpo junto, o meu corpo, os meus desejos, as minhas paixões, as paixões da minha carne foram crucificadas com Cristo. E aí ele fala: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, se nós vivemos conectados com o Espírito de Deus, se nós estamos em Espírito, nós devemos viver os frutos do Espírito. Nós devemos manifestar os frutos do Espírito. As nossas atitudes devem ser coerentes. Vamos colocar assim, né? As nossas atitudes precisam ser coerentes com o fruto do Espírito. E aí ele fala um pouquinho mais na frente, aqui no 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros.
A inveja, ela é uma manifestação da nossa carne. É aquela coisa assim de por que ele tem e eu não tenho, por que ele pode e eu não posso, né? Eu queria aquilo ali não tinha que ser dele, aquilo ali tinha que ser meu, eu mereço mais. Isso é o quê? É uma manifestação da nossa carne. E se a nossa carne, ela tá gritando, se a nossa carne, ela tá se manifestando no nosso dia a dia, se a nossa carne, ela está comandando a nossa vida, a gente não está vivendo em liberdade. Isso não é viver em liberdade. Então, pensa agora nas suas atitudes. As suas atitudes, elas têm sido atitudes de liberdade. Lembra que a liberdade é a liberdade do seu espírito, é o seu espírito que comanda, é o seu espírito que ordena, que dá ordens ao seu corpo, é o seu espírito que dá ordens à sua alma, ou é o seu corpo que está se impondo, é o seu corpo que está agindo sem comando nenhum do seu espírito e da sua alma. Lembra disso, as suas atitudes, elas vão ser um reflexo de quem está no comando. As suas atitudes, elas vão demonstrar quem está no comando da sua vida. E ontem eu falei aqui, né? Eu falei sobre o jejum, aí eu até dei uma explicação aqui. O jejum, ele é nos 3 níveis, ele age nos 3 níveis. Ele age no meu corpo, né? Porque ele traz saúde para o meu corpo, as minhas células que são boas consomem tudo que tem de impureza, né, de células ruins, toda sujeira, né, que tem dentro das células, ela é consumida pelo jejum, a autofagia. Eu falei aqui sobre o fortalecimento da alma, né? A minha alma, ela fica o quê? Mais atenta, ela se desperta para comandar o meu corpo. E o meu espírito se conecta com o Espírito de Deus. Então, a gente precisa ter aí, ó, essa prática. O jejum, ele tem a ver com isso, né? Ele tem essa questão de trabalhar nas 3 áreas da nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Então, se você percebe que a sua atitude está muito na carne, é uma atitude que está muito pendendo para as coisas da carne, uma boa forma de você colocar o seu corpo em submissão ao seu espírito e à sua alma é o jejum. Então, pratica o jejum. Se você olha assim e fala assim, caramba, as minhas atitudes estão totalmente erradas, as minhas atitudes, meu corpo está no comando, mostra para o seu corpo quem é que manda, submete o seu corpo ao seu espírito. E faça isso através do jejum, faça isso através da oração, faça isso através da leitura da Bíblia. Faça isso. Você tem esse poder, você é livre para colocar o seu corpo debaixo do comando da sua alma e do seu espírito. É essa liberdade que Cristo veio para nos dar. Cristo veio para nos dar a liberdade de decidir, a liberdade de escolha. Antes da vinda de Cristo, as pessoas não tinham a liberdade. Por quê? Porque elas tinham que viver debaixo da lei. Elas tinham que viver debaixo das regras. E hoje não mais você precisa viver debaixo da regra. Hoje você vai viver debaixo do princípio. E olha aqui os princípios. Os frutos do Espírito são os princípios. Os frutos do Espírito, eles são os princípios para a nossa vida. Porque se você ama, você não vai matar o seu próximo. Se você ama, você não vai roubar a mulher do seu próximo. Se você ama, você vai respeitar aquilo que é do outro. Se você tem alegria, você não vai causar confusão, você não vai causar dissensão. Se você tem paz, você não vai entrar em guerra. Você não vai entrar em conflitos. Então a gente percebe aqui o quê? Que os frutos do Espírito, eles são os comandantes da nossa vida. Eles devem ser os comandantes da nossa vida, né? E para pensar, é tão bom, né? A gente estar perto de pessoas que são amáveis, de pessoas que são alegres, de pessoas que vivem em paz, de pessoas que são pacientes, que são amáveis, que são bondosas, que são fiéis, que são mansas. Não é? É bom a gente estar perto de pessoas assim. Então,
para pensar quem você tem sido. Para pensar quais têm sido as suas atitudes. Esse texto ontem falou muito comigo. Assim, me fez refletir muito a respeito das minhas atitudes. E por isso eu resolvi compartilhar hoje com você. Porque se as suas atitudes elas não estão condizentes com os frutos do Espírito, é porque o seu corpo está tendo liberdade demais. Ele já está ultrapassando a liberdade que ele deveria ter. Agora, se o seu espírito está comandando o seu corpo ele tem que obedecer. E ele tem que viver debaixo do comando do seu espírito. Então, gente, depois dá uma lidinha em Gálatas 5. Eu acho que vale muito a pena a leitura desse texto. Assim, ontem eu li, fui marcando ali algumas coisas, escrevi, anotei algumas coisas que me chamaram a atenção. E isso aqui foi uma coisa que me chamou muito a atenção, exatamente porque eu estou falando de atitude. Exatamente porque a nossa atitude, ela está sempre em conflito. A nossa carne quer uma coisa e o nosso espírito quer outra. Né? O nosso espírito ele quer crescer, o nosso espírito ele quer avançar, o nosso espírito ele quer amar, ele quer transbordar, ele quer mostrar o amor de Deus. O nosso espírito ele quer nos levar a uma vida de abundância, uma vida de liberdade. Porém, a nossa carne, ela quer nos aprisionar. A nossa carne, ela quer nos aprisionar. Por isso que existem as leis. Porque a nossa carne, ela quer praticar o que é ruim. E aí as leis vêm para quê? Para frear a nossa carne. Foi para isso que Deus instituiu as leis. Os mandamentos, para frear a carne, porque se não tivessem as leis, acho que a gente nem existia, porque os homens se destruiriam, né? Porque o nosso corpo ele tende a essas obras da carne. Então, observa lá e pensa a respeito das suas atitudes. Leia esse texto com calma e observa a respeito das suas atitudes. Que atitudes você tem tido? As suas atitudes, elas são condizentes com com as obras da carne ou elas são condizentes com o fruto do Espírito? E o texto está lá em Gálatas 5, a partir do 19, tá? De 19 até o 23. Tem até o 21 falando sobre as obras da carne e o 22 e o 23 falando sobre os frutos do Espírito. Lê lá, anota e você pode inclusive colocar na sua parede. Se você tem a prática de alguma daquelas atitudes que são obras da carne, escreve lá para você prestar atenção. Todas as vezes que você estiver praticando, né, tendo uma atitude condizente com a obra da carne, você vai estar atento a isso. E aí você escreve do lado o que você quer, quais são as obras do Espírito, quais são os frutos do Espírito que você quer manifestar. E olha isso todo dia, coloca isso como uma meta, como um objetivo. Né? Eu quero praticar o amor, eu quero praticar a alegria, eu quero praticar a paz, eu quero praticar a paciência. Coloca lá isso, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E todas as vezes que você tiver uma atitude, que você perceber que é uma atitude da sua carne, que você perceber que é uma obra da sua carne, você crucifica ela. Lembra que a sua carne está crucificada com Cristo. Crucifica aquela atitude e fala, não, eu vou ter uma atitude diferente. Não, eu vou fazer diferente. E no vídeo de ontem, né, na live de ontem, eu falei exatamente sobre isso. Eu falei sobre o programa, que é o quê? Uma instalação de novos hábitos, de novas atitudes. Mas como que a gente instala novos hábitos e novas atitudes? Com consciência. Tendo consciência de onde nós estamos, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo. Quando a gente tem consciência, aí sim, aí é mais fácil a gente mudar uma atitude. Então, se questione. Todas as vezes, se questione. Essa minha atitude, ela é da carne ou ela é do meu espírito? Gente, hoje eu queria compartilhar isso com você.
e eu espero que faça diferença na sua vida, assim como eu vou colocar em prática na minha vida a partir de ontem, né? A partir de ontem, depois que eu li esse texto aqui, eu já tive assim, uma percepção bem diferente. E percebi, tá? Em alguns momentos a minha carne querendo comandar, mas ela tem que se submeter ao meu espírito. Então, um beijo para você. Até amanhã, 7 horas da manhã, a gente volta falando sobre fé e atitude. Beijo para você, tenha um excelente dia e até amanhã.